Bem, agora vamos falar a respeito de política, economia. Vamos entrevistar o professor José Nivaldo Luchetti, que além de economista, é especialista em ciências sociais e políticas. Prazer tê-lo conosco, professor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer também estar com você novamente. Professor, a gente gostaria de entender um pouco por que nós estamos nesse clima de instabilidade política e também econômica. Bem, a política e a economia, elas normalmente caminham juntas. Quando a economia está bem, a política anda tranquila, independente de quem está no poder. Quando a economia começa a fraquejar, há o reflexo na área política. No caso atual do Brasil, as manifestações que nós estamos assistindo nas últimas semanas, nos últimos meses, elas refletem uma insatisfação da população, de um modo geral, com o que nós chamamos em ciência política de representação. Os nossos representantes políticos, sindicais, até religiosos, estão em xeque, porque a população não está confiando mais, especialmente nos representantes políticos, tá? Deputados, senadores, governadores, prefeitos e a própria presidente da República. Então, há uma insatisfação com a representatividade, com a condução do país, tanto no legislativo, que formula as leis, quanto nos poderes executivos, que administram o país. Então, há um clima de insatisfação e isso está provocando essa onda de manifestações. Professor, isso é por conta também que o custo para manter o sistema político está muito alto, ou seja, há muitos trabalhadores hoje, na prefeitura, no Estado, na União, o custo político está muito alto e o povo não aguenta mais pagar através dos seus impostos? A gente chama isso aí de custo Brasil, no caso, que envolve toda a infraestrutura do país, que está ruim, estradas, portos, aeroportos, isso prejudica a economia, as empresas e o próprio custo da manutenção da máquina pública. Então, inclusive os políticos, né? Os deputados, senadores, o custo deles é dos mais altos do mundo. Você vai na Suécia, na Suíça, os ministros, os deputados andam de avião de carreira, né? Não tem esse negócio de helicóptero e avião específico para eles. Tá? Então, o custo da classe política é muito alta e o custo do Brasil para as empresas é muito alto. Então, a sociedade, vendo todas as mazelas, as carências educacionais, de saúde, de infraestrutura, ela não concorda com esse gasto excessivo com a manutenção do Estado, né, e o não atendimento de suas necessidades. Porque o setor público existe para quê? O cidadão paga imposto e espera, em contrapartida, bons serviços públicos. Nós pagamos uma carga tributária próxima de 40% do PIB, que é próxima de países desenvolvidos, e recebemos serviços públicos de terceira categoria. Se você for na Dinamarca, por exemplo, a carga tributária é 60% do PIB, o imposto de renda é 60%. Você vai me dizer, é absurda a carga tributária lá. Só que você está na Dinamarca, você tem escola pública de qualidade, saúde pública de qualidade e segurança. Quer dizer, você paga para o Estado e o Estado devolve aquilo em serviços públicos. No Brasil, nós pagamos uma alta carga tributária e o Estado consome ele próprio esses recursos e não devolve para a sociedade. Está aí uma grande parte da raiz dessa insatisfação popular. E o que interessa é saber como é que a gente deve proceder, o nosso bolso, como que fica a economia até o final do ano? Olha, a economia, embora aparentemente vinha bem nos últimos anos, mas a gente que milita na área sabia que as coisas não estavam bem. A nossa estabilidade econômica, conseguida lá quase 20 anos atrás no Plano Real, primeiro usando a URV para neutralizar a inflação, depois a âncora cambial, usando o câmbio para aumentar as importações e segurar os preços, depois usando juros altos, âncora monetária para também evitar a volta da inflação, foi um período muito difícil para manter a estabilidade. Depois que a estabilidade foi consolidada, ainda no governo Fernando Henrique, foram estabelecidas 3 metas, que é o tripé de manutenção da estabilidade econômica, que seriam metas de inflação, a meta seria 4,5% de inflação ao ano, podendo variar 2 pontos percentuais para baixo, 2,5%, ou para cima, 6,5%. Metas de inflação. Essas metas, nós estamos já há uns 2, 3 anos batendo o teto da meta. Agora acabamos de passar o teto da meta. Então a inflação está alta. A âncora do tripé aí era a meta de superávit primário,
O que é o superávit primário? O governo tem a sua receita e as suas despesas. Ele tinha que economizar, arrecadar mais do que gasta para sobrar dinheiro para pagar juros da dívida interna, porque a nossa dívida interna está muito grande e consome um volume razoável de recursos para pagar os juros de manutenção. Como o governo vem gastando cada vez mais, esse superávit primário tem diminuído e não tem conseguido pagar nem parte dos juros. Isso tem feito com que a dívida pública interna tenha crescido. Para vocês terem uma ideia de números, em 2002, quando o Fernando Henrique entregou o poder, a dívida interna estava em 640 bilhões de reais, a interna, hoje está próxima de 2 trilhões de reais. Ela aumentou em torno de 100 bilhões de reais por ano. Por quê? Ao não poder pagar os juros sobre essa dívida, por não economizar o suficiente, o governo emite mais títulos e aumenta a dívida para pagar os juros. Quer dizer, é um crescendo que está chegando num ponto que os investidores começam a desconfiar que lá na frente o governo não vai conseguir pagar esses juros. E aí eles tiram o dinheiro do mercado financeiro e levam embora. Então, esse é um problema que aconteceu ao longo desse tempo. A outra suporte da manutenção da estabilidade era o câmbio, né? O câmbio flutuante. O que é o câmbio flutuante? O próprio nome diz, flutua. Quer dizer, o preço do dólar em relação ao real flutuaria de acordo com a oferta e a procura de dólares. Como nós atraímos muitos dólares para investimentos em função da privatização, da estabilidade econômica, das agências reguladoras, o Brasil recebeu um volume grande de capitais estrangeiros. Tanto que nossas reservas estão próximas de 400 bilhões de dólares. Isso aí fazia com que o investidor, a qualquer momento que ele quisesse levar o dinheiro embora, ele sabia que o governo não ia intervir no câmbio. Nós continuamos com o câmbio flutuante, mas hoje nós chamamos de flutuação suja. O que é a flutuação suja? O governo tem intervido, ele não tem fixado a taxa de câmbio, mas ele tem intervido. Quando o dólar começa a subir, ele entra vendendo dólar, se o dólar cai, ele entra comprando dólar. Quer dizer, isso é uma flutuação suja, não é uma flutuação ideal. Então, esses 3 pilares da estabilidade econômica, quer dizer, metas de inflação, metas de superávit primário e câmbio flutuante, nenhum dos 3 está mantido. E isso gera desconfiança e desequilíbrio, que aliado à inflação subindo, que afeta o bolso das pessoas, quer dizer, começa a gerar esse mal-estar. E ainda que o pior não veio, porque nós estamos ainda com uma boa taxa de emprego, não há desemprego. Com o crescimento da renda, o setor de serviços cresceu e empregou muita gente, mas a indústria vem registrando já sucessivas quedas de emprego. É que os serviços têm segurado. Se a inflação persistir, o poder de compra das pessoas vai diminuir. E aí o gasto com os serviços vai diminuir e pode chegar um momento, que não está muito longe, de começar a ter desemprego na área de serviços. Aí, se começar a haver desemprego, aí realmente a situação tende a explodir mais ainda. Agora, o que a gente pode dizer de não tão complicado, não tão tenebroso, é que ainda há tempo para corrigir. Como nós temos um bom volume de reserva, bastava que o governo adotasse um plano de contenção de gastos, de corte de gastos, usar o que nós chamamos de âncora fiscal. O governo equilibrar suas contas, poupar, obter um superávit primário suficiente para pagar os juros da dívida e dar tranquilidade ao mercado. O problema é que nós estamos em ano pré-eleitoral e corte de gastos nós chamamos de o remédio amargo, entende? Para curar uma doença, às vezes tem que dar um remédio amargo. E aí esse remédio amargo perde popularidade e compromete eleições. Aí é um aspecto político que afeta a economia. Esse é o complicador do momento. Mas se você pegar esses fundamentos, se o governo agir como deveria, ainda é possível corrigir. Muito obrigada, professor. Eu agradeço a oportunidade e estou à sua disposição. E a gente espera que lá em Brasília, né, tem economista com essa mente brilhante do nosso professor José Nivaldo Luchetti.